Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 3, tripla do dia, jogos filtrados para a próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Mas antes de darmos início às nossas análises, eu venho por meio deste pedir a sua colaboração e participação. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa like, feedback. Se já é inscrito, continua a prestigiar o conteúdo. Agindo dessa maneira, você vai estar colaborando muito e o YouTube vai estar fazendo a recomendação positiva do meu trabalho para as demais plataformas e pessoas. E antes de darmos início às nossas análises, fazer um resumo rápido e objetivo no que de fato está acontecendo ou aconteceu hoje, domingão, dia 18 de fevereiro. Pessoal, antes de passar para vocês as informações do resumo do dia, eu estava dando uma observada em algumas redes sociais, em criadores de conteúdo assim como eu, pessoas que já estão aí consagradas na internet, com mais de 500 mil seguidores, mais de 1 milhão, enfim. Alguns canais eu acompanho, não vou dizer muitos, uns 2 ou 3, e nem todos os dias eu acompanho, mas quando eu posso estou dando uma olhadinha. E hoje bateu a curiosidade de ver alguns desses canais, obviamente que eu procuro ver sempre após a minha publicação, para não ser, de certa maneira, influenciado aí nas minhas decisões de resultado. Beleza, pessoal? Depois que eu faço o meu conteúdo, que eu publico, é que eu dou uma olhada nesses canais. E por incrível que pareça, a grande maioria reclamando muito, principalmente do que vem acontecendo de sexta para cá, em determinados jogos de favoritos, que acabam quebrando, enfim, pessoas, meio que exaustas no que diz respeito a esse mercado, que é meio complicado, exige muito do emocional da pessoa, e uma gestão de banca muito positiva. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o futebol, ele vai ter dias que vai ser muito positivo e vai ter dias também que vai ser um tanto quanto indigesto. Mas enfim, a gente tem que ter em mente que vários outros acontecimentos no mundo esportivo, nesse caso no futebol, está prestes a acontecer ou vem acontecendo. Se hoje não foi positivo, amanhã pode ser, terça-feira pode ser, quarta-feira pode ser. Mas de que maneira a gente consegue identificar isso? Pelos valores dos jogos. Por exemplo, vamos ter jogos aí da Liga dos Campeões na próxima terça-feira, vamos ter jogos aí Copa do Brasil e outros jogos aí de extrema importância. E aí cabe a nós identificar esses jogos que se parecem com as nossas pretensões e os valores de cada um e fazer aquela filtragem que a gente julga que é muito mais interessante. Exemplo, muitas das vezes eu analiso 5 jogos para extrair uma tripla, às vezes eu analiso 6, como foi ontem, ou 3, como vai ser hoje, e eu mesmo formato as minhas triplas do dia, ou a tripla promissora, ou outras probabilidades aí de resultado, seja bilhete pronto ou placares exatos. Mas não necessariamente que vocês tenham que fazer uma colagem idêntica a tudo aquilo que eu estou colocando. Vocês podem, no meio de 5, de 3, de 4, de 6, filtrar 1 ou 2, ou até mesmo 3, de acordo com aquilo que você acredita, sem necessariamente fazer aquela famosa cola. Entendeu, pessoal? Silvano analisou 5 jogos, mas eu julgo que esses 3 que ele analisou se parecem com aquilo que eu também analisei, e eu estou confiante, é nisso aqui que eu vou, é nesse segmento. Ele analisou probabilidade de ambas marcas, mas eu vejo meio complicado, eu vou no mais de 1,5 gol. Ele analisou empate anula, mas falou que tinha potencial, mas eu estou acreditando nessa vitória. É por sua conta e risco. Você tem a possibilidade de juntar suas análises junto com a minha, entendeu? Sem necessariamente abrir mão também daquilo que você acredita e abraçar o que eu falo aqui. Até porque eu não sou vidente, não sou mágico, e às vezes o que eu analiso não está de acordo com o que você pensa. E às vezes o que eu analiso está 100% de acordo e vice-versa. Entendeu, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos filtrar jogos de valor e que a gente mais se identifica. Se tem dúvida referente a alguns jogos aí que você quer filtrar e de repente você, apesar de acompanhar aqui o conteúdo, mas não vai, investir naqueles jogos que eu analisei, mas olhou alguns outros jogos da grade que eu não coloquei no canal e que você tem interesse, e você está tendo dificuldade, às vezes está quebrando um time, ou o Red está perturbando no que diz respeito aos últimos dias, procura 3 times de potencial, jogos aleatórios de diversas competições aí mundo afora, que vai acontecer no mesmo horário. Exemplo, meio-dia o campeonato espanhol, meio-dia o campeonato italiano, meio-dia o campeonato francês, mas jogos de potencial. Por quê? Se você está numa banca, digamos, que te dá entre aspas, esse bônus no que diz respeito ao cash out, é interessante, porque de repente 2 já bateu, 1 está empatando,
e aí o cash out está sendo interessante, você já tem aquela opção do cash out caso você não esteja confiante que vai dar greens. Então, faz essa reinvenção no que diz respeito às entradas aí, beleza, pessoal? Ou se está acostumado a jogar um top 5, diminui para um top 3, ou de repente com a dupla. Quanto menos jogos você entrar, maior a probabilidade de greens. E quanto mais jogos você colocar numa múltipla, maior a probabilidade de red, no que diz respeito a vencedores. Mas aí você também pode fazer uma formatação com mais de um gol e meio em um jogo, com vitória daquele outro time naquele outro jogo e vice-versa, entendeu? Você não precisa necessariamente copiar 100% o conteúdo, fazer uma cola. Você também tem outras opções, mas procura fazer aí uma múltipla no que diz respeito a uma tripla, caso você não se interesse pelos jogos que eu coloco aqui na grade, que estejam no mesmo horário. Estou falando para quem está iniciando, para quem ainda não tem uma certa maturidade e experiência nesse mercado. Jogos do mesmo horário. E se você é filiado a uma banca aí que dá essa possibilidade do cash out, eu julgo muito interessante. Se ainda não é, procura se filiar a uma dessas bancas. Eu não vou fazer propaganda aqui de banca nenhuma, porque eu não ganho nada com isso. Mas procura se identificar e aí você vai ter uma oportunidade, uma chance, melhor dizendo, a mais, de poder dar um cash out e de repente se livrar de um red, ou até mesmo ainda conquistar um greens, ou seja, um lucro um pouco menor, mas ainda satisfatório. Beleza, pessoal? Mas vamos para o que interessa. Tripla do dia para segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Campeonato Gaúcho, rodada 9, 8 horas da noite. A bola rola para Juventude, terceiro colocado, e Caxias, que é o oitavo. Lembrando, a Juventude tem 14 pontos e o Caxias tem apenas 9 pontos. O líder, o Inter de Porto Alegre, com 22 pontos, seguido do segundo colocado, Grêmio, com 20 pontos. O Juventude está a 4 jogos sem saber o que é perder e apenas 2 derrotas nos últimos 19 jogos. Vive um bom momento a equipe do Juventude e algo interessante eu observei aqui nessas 2 derrotas. Elas foram fora de casa, ou seja, mostra o quanto essa equipe é eficiente dentro dos seus domínios, raramente perde dentro de casa, principalmente quando enfrenta adversários ali no mesmo nível, numa situação um tanto quanto inferior, sem querer ofender. Ela costuma, na grande maioria das vezes, se dar bem, ou seja, conquistar o resultado positivo, ou seja, a vitória e, consequentemente, os 3 pontos. A equipe perdeu fora de casa 1-0 para o Grêmio, resultado normal, e para o São José por 1-0. Foram as 2 derrotas computadas aqui nesses 19 jogos, onde ela obteve muito mais vitórias e apenas 2 derrotas. Em casa está invicto a 11 jogos, com 6 vitórias e 5 empates, marcou 20 gols, uma média positiva de 3 e sofreu apenas 7, média negativa de 1 gol por partida. Já no confronto direto, nos últimos 9 jogos em especial, ela venceu 2 vezes, empatou 3, ou melhor, empatou 4 e perdeu 3, ou seja, levou uma pequena desvantagem aqui, uma vitória a mais para a equipe do Caxias. Ela venceu 2 vezes, o Caxias 3 e houve 4 empates. Marcou 5 gols e sofreu 7. Foram jogos aí marcados por pouco gols aí nesses confrontos diretos no que diz respeito aos 9 jogos. A equipe do Caxias tem uma vitória nos últimos 7 jogos, não vive um bom momento, né? Porém, essa vitória foi como mandante, 2-1 contra o Lanterna Santa Cruz, ou seja, até mesmo quando ela se encontra numa situação difícil, numa situação assim não tão positiva na tabela de classificação e na temporada, a vitória que ela conquistou nos últimos 7 jogos foi justamente contra um time que está numa situação muito pior que ela, ou seja, na última colocação, Lanterna, que é a equipe do Santa Cruz. Por que eu estou falando isso? Porque mostra o quão está complicada a situação do Caxias no momento. Está precisando enfrentar uma equipe muito menos qualificada na tabela de classificação para obter o resultado positivo, como foi o caso aí desse jogo contra o Santa Cruz. Agora, fora de casa, a equipe não vence há 4 jogos, ou seja, sua situação piora mais ainda, com 2 empates e 2 derrotas, somando apenas 2 vitórias nos últimos 11 jogos como visitante. Um péssimo visitante com grau de aproveitamento abaixo da média, mas em compensação, nesse confronto direto, houve um equilíbrio, onde ela em determinado momento levou a melhor. Mas pelo momento do Juventude, principalmente fator campo, pela temporada que está fazendo, principalmente desde o ano passado, quando ficou com o vice-campeonato da Série B, a equipe do Juventude é favorita amanhã. A equipe quer consolidar a sua posição na tabela de classificação e diminuir a distância para o segundo colocado, o Grêmio. É favorito, tem uma probabilidade de 2-0, placar exato amanhã, ou mais de 1,5 gols no bilhete, tem valor na ousadia
mas o empate anula eu vejo, digamos, muito mais interessante do que mesmo o mercado de gols. Apesar de acreditar nessa vitória do Juventude, mas por precaução, para quem for entrar na vitória, o empate anula tem valor, o mais de 1,5 só para os ousados. Beleza, pessoal? Agora partindo direto para o Campeonato Paulistão, melhor dizendo, rodada 9, às 7 horas da noite, São Bernardo, grupo D, terceiro colocado com 12 pontos, recebe a equipe do Santo André, que é o lanterna na classificação geral, e o quarto colocado também lanterna no grupo A, né? 9 jogos sem saber o que é vencer, 5 derrotas e 4 empates. Momento muito ruim da equipe do Santo André, que vai enfrentar fora de casa um São Bernardo que tem 2 vitórias nos últimos 6 jogos, 2 empates e 2 derrotas. A equipe andou oscilando entre perde, ganha e empata. Marcou 6 gols e sofreu 7. Já na condição de mandante, uma derrota nos últimos 12 jogos, ou seja, sabe aproveitar muito bem o mando de campo. A equipe do São Bernardo conquistou 7 vitórias, 1 empate e 4 derrotas nos últimos 12. Marcou 6 gols e sofreu apenas 1 no que diz respeito aos últimos 6 jogos, uma média positiva de 1 gol e uma média muito positiva no seu setor defensivo. No confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, foram 4 vitórias do São Bernardo, 1 empate, 1 derrota, marcou 6 gols e sofreu apenas 3. Leva vantagem nesse confronto direto, exerce uma supremacia. Lembrando, a equipe do Novo Horizontino está com 15 pontos e a equipe do São Paulo está com 14 pontos, ou seja, o Novo Horizontino é o primeiro do grupo, né, grupo D, e o São Paulo é o segundo. Caso a equipe do São Bernardo conquiste uma vitória amanhã, ele automaticamente sobe para 15 pontos, né, e fica 1 ponto à frente do São Paulo, que está com 14 no momento. Então é um jogo de extrema importância para a equipe do São Bernardo em especial. Vai enfrentar o Santo André, que fora de casa, nos últimos 4 resultados, o aproveitamento não foi dos melhores, 3 derrotas e 1 empate, marcou 3 gols, sofreu 10, se mostrou-se um visitante pouco eficiente. O São Bernardo dentro de casa mostra números muito mais positivos, é favorito amanhã e probabilidade de placar exato, assim como eu analisei o 2-0 do Juventude pelo Gauchão, eu também analisei 2-0 para o São Bernardo, ou mais de 1,5 gols no bilhete, na ousadia, tem muito valor, eu acredito nessa probabilidade, e para os mais cautelosos o empate anula, mesmo acreditando na vitória dos dois, até porque eu vou colocar na tripla do dia. Para quem vai entrar no bilhete aí, o mais de 1,5 gols tem valor nos 2 jogos, pessoal, tem grande probabilidade, mas para os mais cautelosos o empate anula também, ou um dupla chance, tem o seu valor. Agora partindo para o campeonato da Espanha, La Liga, a equipe do Atlético de Bilbao recebe o Girona, que é o vice colocado, né, na tabela de classificação, 56 pontos, lembrando o líder é o Real Madrid com 62, a equipe do Girona ainda tem pretensões de brigar por conquista de campeonato até a reta final, caso tenha bala na agulha para isso, algo que eu vejo um pouco provável, para mim não tem plantel, não tem a pegada dos grandes para suportar isso até o final. Já começou a abrir o bico, na minha opinião, sem querer ofender, sem querer ser pejorativo. A equipe vem de uma goleada para o Real Madrid por 4-0 e antes já havia dando sinais que ia começar a balançar aí na tabela de classificação, no que diz respeito à luta pela primeira colocação, obviamente. A equipe tinha empatado com o Real Sociedad 0-0. Fora de casa, nos últimos 6 jogos, a equipe do Girona teve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Oscilou, marcou 6 gols e sofreu 8. O ataque funcionou com média positiva de 1 e a defesa média negativa de 1,5. Já pelo lado do Atlético de Bilbao, vive um grande momento, uma derrota nos últimos 20 jogos. A equipe está na 5ª posição com 46 pontos e, em caso de vitória amanhã, encurta para 2 pontos para o 4º colocado, que é o Atlético de Madrid, que está com 51 pontos no momento. E o Bilbao está com moral, né? Vem de uma classificação às quartas de final para a semi, está a um passo de ir para a final da Copa do Rei, venceu o jogo de ida na casa do Atlético de Madrid por 1-0 e agora no jogo da volta basta apenas um empate para a equipe chegar à grande final da Copa do Rei. Vive um grande momento. Já pelo lado do Girona, foi eliminado, né, recentemente frente ao Mallorca. Então a situação do Bilbao com essa classificação aí e quase que praticamente na final da Copa do Rei, precisa confirmar isso, essa vantagem diante do Atlético de Madrid, até porque o jogo é jogado, mas se tiver a competência e um pouco de sorte vai chegar à final, mas ainda assim, antes que venha esse segundo jogo e define essa classificação, a equipe está bastante motivada. Repito, uma derrota nos últimos 20 jogos, classificado, né?
semifinal da Copa do Rei. E a equipe como mandante está invicta a 13 jogos. Dentro de casa também tem números bastante positivos, 10 vitórias, 3 empates. E em 7 não soube o que é sofrer gols, ou seja, o seu sistema defensivo é muito competente, números muito positivos aqui. E também, além de não sofrer gol em 7 desses últimos 13 jogos como mandante, a equipe marcou gols em todos eles, ou seja, o ataque tem se mostrado muito competente no que diz respeito principalmente aos jogos dentro de casa. Nos últimos 6 jogos, em especial, marcou 13 gols e sofreu 6, o que deu a média positiva de 2 e negativa de 1. E nos últimos 7 jogos, confronto direto, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Equilíbrio total nesse confronto direto aí, 7 jogos, 3 vitórias para cada um e 1 empate no que diz respeito aos últimos pré-analisados. Beleza, pessoal? O que esperar desse jogo amanhã? Pelo momento do Bilbao, pelo fator campo e até mesmo por esse equilíbrio aí no confronto direto e por esses sinais aí negativo da equipe do Girona no que diz respeito a esses últimos 2 jogos em especial, eu vejo o Bilbao com grande probabilidade de vencer esse jogo amanhã, mas a melhor entrada, na minha visão, seria o mais de 1,5 gols, mercado de gols, ou até mesmo o ambas marca. Probabilidade de placar exato, 2-1, Atlético de Bilbao. Tá aí, pessoal, os 3 jogos pré-analisados para amanhã, segunda-feira, dia 19. Além desses 3 jogos, eu também formatei uma tripla promissora que eu vou mandar no final do vídeo, que é a equipe do Ludogorets, a equipe do Sept Sofia e a equipe Sept Sofia, Ludogorets e Everton da Inglaterra. Esses 3 formatarão a tripla promissora. Everton, Ludogorets e Sept Sofia. E a tripla do dia vai ficar com Bilbao, São Bernardo e Juventude do Rio Grande do Sul. Beleza, pessoal? Amanhã só esses 6 jogos. A grade tem jogos aí interessantes. Tem uma boa leva de jogos, mais de 10, 15, 20 jogos, mas eu julgo, para mim, para aquilo que eu pretendo colocar amanhã, esses 6 jogos aí, os que mais se identificam com as minhas características e pretensões, beleza? Espero que vocês tenham uma boa sorte também, um ótimo dia e uma ótima segunda-feira. Top 3, tripa do dia, Juventude, Bilbao e São Bernardo. Tripa promissora, Ludogorets, Sept Sofia e a equipe do Everton. E aí eu vou formatar também um top 5, um super 6, um bilhete pronto em cima desses jogos, 2 triplas exatas e algumas probabilidades de placares exatos. Uma boa noite a todos e até a próxima.